foi requerimento da defesa que fosse mais sucinto, em razão de já ser a terceira, o terceiro momento acerca dessa questão da perícia, né? Tá certo, Felipe. Então, obrigado, doutora Elineide, pelo atendimento do pleito, viu? Verificado o coro regimental que trata a portaria 145/2017 e com amparo na portaria 140/2021, eu, Francisco José de Oliveira Silva, declaro aberta a 47ª sessão ordinária virtual de 21 de julho de 2021. Inicialmente, indago aos senhores conselheiros se tem alguma observação a ser feita na ata da sessão anterior. Não havendo, está aprovada a ata da sessão anterior. Indago a secretária Silvana se há resolução disponibilizada para assinatura. Senhor presidente, o conselheiro Leilson enviou um despacho para a perícia do processo 1817-2019, Companhia Energética do Ceará. Obrigado, Silvana. Também obrigado, doutor Leilson, sempre pronto, atendendo as demandas desta Câmara. Muito obrigado. Passando para a ordem do dia, inicialmente gostaria de pedir a compreensão de todos os conselheiros, que a doutora Aneline mora em Fortaleza, mas trabalha lá no PECEM, tem um deslocamento, pode ter ocorrido algum transtorno aí do trânsito, mas ela já está conosco aqui. Eu agradeço a compreensão e paciência de todos para com esta segunda Câmara. E também do doutor Felipe, por ter aguardado também. Dando início à nossa pauta, anuncio os processos de recurso 2831/2018, aí 2018-07099. Recorrente Seju e Platinum Metais Comercial Limitada. Recorrido ambos. Relator, doutora Aneline Magalhães. Está presente para fazer sustentação oral das razões recursais, doutor Felipe Dávila. E o processo seguinte, processo de recurso 12830/2018, aí 2018-07089, recorrentes também, Seju e Platino Metais Comerciais, recorrido ambos. Relator, doutora Maria Elineide Silva. Neste processo também está para a sustentação das razões recursais, doutor Felipe Dávila. Os dois processos serão relatados em conjunto. Eles já estiveram aqui em pauta e já tá bem, as discussões já estão bem avançadas. Até o doutor Felipe inicialmente tinha pedido para até dispensar o relatório. No entanto, em face da composição estar um pouco modificada, tendo em vista o doutor Cláudio Célio não participar da primeira, a doutora Inês fará um resumo de tudo que ocorreu até agora, até o momento dos presentes autos. A doutora Inês vai fazer o relato, a doutora Aneline vai acompanhar e fará as observações pertinentes ao processo dela. Está conosco também, acompanhando o processo, a doutora Ana Tereza Macedo Sá, que foi a consultora que manifestou, que lançou o parecer nos autos. Com a palavra, a doutora Maria Elineide Souza. Obrigada, senhor presidente. Bom dia, senhores conselheiros. Bom dia, Silvana. Bom dia, doutor Felipe Dávila. Como o presidente anunciou, o doutor Felipe perdeu conexão. Senhor presidente. Eu posso ir fazendo, porque aí ele acompanha a perícia, certo? Depois, quando ele está prometendo, continue e o momento dele falar, ele acha que não vai perder muita coisa. Não, porque eu vou fazer o resumo do processo para os demais conselheiros que não estavam presentes na sessão anterior, né? Como dito, esse processo, ele trata, no caso do meu, da infração de adquirir mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, sem documento fiscal, omissão de entrada, exercícios de 2014 e 2015. O agente do fisco indica como infringido o artigo 139 do decreto 24569/97 e sugere a penalidade prevista no artigo 123.3s da Lei 12.670, com alteração da 16.258. Informação complementar ao auto, a agente do fisco esclarece que a empresa iniciou suas atividades em 11 de março de 2011, é enquadrada como estabelecimento matriz no CNAE 4679699, Comércio Atacadista de Materiais de Construção, que no período fiscalizado encontrava-se sob o regime normal de tributação, contudo, as operações de aquisições estavam sujeitas ao regime de substituição tributária com carga líquida, nos termos do decreto 31.270/2013 e os regimes especiais, número 66/2014 e 873/2014.
que durante a fiscalização foi emitido o termo de intimação 2018-005-574, onde foram apresentados à empresa os relatórios preliminares do levantamento quantitativo de estoques para eventuais junções de produtos e outros ajustes. Aqui também eu consigno que foi também emitido o termo de intimação 2018-00574, que se encontra, a resposta a esse termo se encontra nos termos formais, folhas 21 a 27 e 28 a 30, que foi onde a agente do fisco solicitou os fatores de conversão e a questão das junções. Aí ela faz um resumo sobre o levantamento quantitativo de estoque, né? Afirma que foi realizado um levantamento quantitativo de estoque por meio da ferramenta denominada auditor eletrônico nos termos do artigo 827 do decreto 24569. O auditor, né, no caso aqui o auditor eletrônico, a ferramenta, confronta diariamente as quantidades declaradas em operações de entrada e saídas de cada produto com as quantidades existentes no estoque. Isso permite que se verifique diariamente se a quantidade de saída é superior às quantidades de estoque inicial somada às entradas, possibilitando a análise de uma omissão de entrada, como também a situação reversa, se a quantidade do estoque apurado é superior à quantidade de estoque constante no inventário final. Afirma que foram utilizados apenas CFOPs de operações com mercadorias. Desta forma, foram excluídos aqueles relativos às operações que não representam uma efetiva circulação de mercadoria, tais como 1407, 1556, 1922, 2922, 2925, 5922, 5923, 5924, 5929, 5923 e 6929. Após o levantamento preliminar, a empresa apresentou algumas alterações a serem efetuadas. Frisamos, foi acatada a solicitação de junções de produtos com código diferente, que se encontra no relatório Listagem de Junção de Produtos, CD anexo, que a empresa alegou que algumas notas fiscais de entrada, foram escrituradas após a efetiva entrada das mercadorias no estabelecimento. Portanto, para fins do levantamento, optou-se por adotar como data de entrada no estabelecimento a data de registro no CITRAN. Enumera 6 relatórios, anexo à informação complementar. Esclarece que a circunstância de omissão de entrada, no presente caso, importa não somente a incidência do ICMS substituição com carga líquida, correspondente às operações subsequentes, mas a exigência do ICMS normal referente às operações próprias de aquisições. A incidência do ICMS carga líquida tem como pressuposto a dedução do ICMS incidente na operação anterior, considerando que tal operação foi acobertada com documento fiscal, razão da cobrança dos dois, né? Aí o contribuinte apresenta defesa tempestiva, quem tiver com processo acompanhando, folhas 64 a 66, alegando resumidamente a inconsistência total da acusação, abre aspas, porque o agente do fisco elaborou seu levantamento quantitativo de forma aleatória, sem qualquer comprovação fática e documental. Erro no sistema de vanguarda, responsável pela administração do inventário, que não contemplou a saída de alguns itens, alguns produtos correspondem a 2 códigos distintos, onde não foram acatadas as junções, e enumera um erro no item 51.102. Em primeira instância, o processo é julgado parcialmente procedente,
em face que a fiscalização contempla um período fechado e que a obrigatoriedade da entrega do inventário é anual, e deve ser ajustado o levantamento quanto aos itens que apresentaram ao mesmo tempo a omissão de entrada e saída, e que o referido ajuste foi possível a partir dos dados totalizados em cada item. Na realidade, a parcial procedência é porque ela exclui aqueles itens que apresentaram durante o exercício omissão de entrada e omissão de saída. Intimado da decisão de primeira instância, o recorrente interpõe recurso ordinário, folha 150, 158, e também tem o reexame necessário interposto pela célula de julgamento. Aí pede o julgamento conjunto dos autos de infrações, né? No caso, os dois já estão sendo feitos agora, que os fatos apontados carecem de verdade real, que o valor correto da valoração da alíquota da recorrente é 3,82 e não 6,5, que não foi apurado nenhum número de nota fiscal ou chave eletrônica não escriturada, que afirma também que houve erro no sistema chamado Soft Family, que gerencia o estoque e a emissão de notas fiscais conforme declaração da empresa, e finaliza requerendo a improcedência da acusação, ou que seja aplicada uma sanção menos gravosa de caráter pedagógico, uma vez que demonstrada a boa-fé da requerente e a ausência de prejuízos financeiros para o fisco. O processo é encaminhado à célula de assessoria processual tributária, que emite o parecer número 148/2020, folhas 181 a 184, sugerindo o conhecimento do recurso ordinário e do reexame necessário, dar-lhes provimento e julgar procedente a acusação fiscal. Os fundamentos eu vou deixar para a doutora Ana Teresa. Aí, esse processo veio a julgamento na 6ª sessão ordinária de 2021, realizada no dia 18 de fevereiro de 2021, ocasião em que foi oportunizado à parte prazo para apresentação e juntada aos autos de documentação relativa ao pedido de perícia formulado pela parte por ocasião da sustentação oral realizada pelo doutor Felipe Dávila. Essa foi o primeiro pedido de perícia, né, analisado. Aí, posteriormente, na 29ª sessão ordinária, que foi realizada no dia 19 de maio de 2021, o processo foi sobrestado, visando possibilitar aos conselheiros a análise mais aprofundada dos documentos apresentados pelo advogado da parte para subsidiar o seu pedido de perícia, bem como foi concedido ao representante da parte, o doutor Felipe, o prazo de 15 dias para apresentação de novos documentos que pudesse esclarecer a necessidade da realização de perícia. A parte peticiona, né, e apresenta no prazo, eu acho que foi no dia 6 de junho, que eu não anotei aqui, aí, onde basicamente eu vou fazer só um resumo, porque o doutor Felipe poderá aprofundar. Ele alega que no produto 50.911, que é chapa de alumínio, aí ele enumera as notas fiscais, 16485, 17782, 17783, 18786, 19666, 21080. Essas notas são correspondentes às notas fiscais 19682, 23, e aí enumera todas elas e constam no relatório dessa forma, porque foram cupons fiscais que foram emitidos notas. Ele alega que nesse produto, essas notas aqui não foram convertidas em quilo, como as demais notas fiscais, né? Esse produto, 5091, nessas notas, o sistema não converteu em quilo. Aí ele vai para o produto 50.919. E nesse aqui, ele alega, além da questão da não conversão da unidade para quilo, ou seja, de peça para quilo, em algumas notas, ele também alega que houve a unidade de conversão correta a ser utilizada é a 6,5040, e que o agente do fisco utilizou a 6,500.
e que essa questão das casas decimais seria um dos motivos dos erros. Ele finaliza o pedido dele, né, requerendo que o processo seja convertido em realização de perícia para verificar essa questão da conversão de peça para quilo, nessas notas alegadas, e que seja feita de forma manual, uma vez que o sistema apresentou erros. Basicamente, assim, um resumo da última petição é esta daqui, mas o doutor Felipe poderá aprofundá-la. É este o relato resumido do processo, senhor presidente. Obrigado, doutora Leite. Doutora Neline, com relação ao seu processo, tem alguma observação a ser feita? Presidente, eu só queria aproveitar a menção da conselheira Lineide, a questão, os pontos de defesa, de recurso, as dúvidas, né, levantadas desde a última vez que esse processo veio a julgamento, são as mesmas, tá? O que eu queria ressaltar, e aí eu tive até a curiosidade de assistir à última sessão, né? Agora a gente tem essa vantagem, acho maravilhoso. E o que é que a gente entende assistindo à última sessão? O grande ponto foi realmente a questão da perícia, mas eu até anotei aqui o que alguns conselheiros se manifestaram na época, né? Que não estava aqui, o conselheiro Henrique, a Eliane Resplande, que tiveram algumas dúvidas, né, com relação ao levantamento, mas a gente não conseguia pontuar. À época, eu inclusive fiz uma sugestão de perícia, que eu vou aqui ressaltar rapidamente, que foi para verificar se todos os CFOPs foram considerados, a conselheira Lineide até já mencionou aqui inicialmente, analisar as notas fiscais do período e as unidades de conversão. Mas a Câmara, na sua maioria, estava entendendo que realmente esse pedido de perícia ele estava amplo, né, que seria interessante, seria mais vantajoso se a gente conseguisse pontuar, pegar a nota fiscal, pegar qual é o produto, ver qual é a divergência e tudo. E aí foi o motivo pelo qual os processos foram sobrestados com esse prazo de 15 dias, para que o contribuinte pudesse apresentar, né, que esses pontos, né, cada nota fiscal, cada produto, e aí o contribuinte apresenta essa manifestação aí muito bem já pontuada pela conselheira Lineide. É só essa ressalva que eu queria trazer, mas... E outros pontos que eu acho que a gente não vai chegar a discutir aqui, né, que já foi levantado. Na discussão anterior sobre a questão do fator de conversão e tudo mais. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. É isso, presidente. O meu processo se aproveita totalmente ao relato da conselheira Lineide, que brilhantemente aí já consegue fazer o conjunto da obra. E eu só queria fazer essa ressalva dos debates anteriores, tá? Mas eu fico à disposição e agradeço mais uma vez a paciência e a atenção. Obrigado, doutora Neline. Seguindo o rito, a palavra da doutora Ana Tereza. Bom dia, senhores. Bom dia, senhor conselheiro, senhor presidente. Quer dizer. Bom, o processo da Lineide é omissão de entrada de mercadoria sujeita à substituição tributária, né? A julgadora, como eu estou observando, esse processo já foi bastante debatido nas sessões anteriores, então eu vou ser muito sucinta aqui no meu parecer. A julgadora, ela decidiu pela parcial procedência justamente porque ela fez um levantamento utilizando a modalidade anual, no meu entendimento. Bom, e a empresa, ela entra com recurso dizendo que, solicitando que os autos de infração sejam julgados em conjunto, que, na verdade, ela está sob regime especial, que o autuante deveria ter aplicado a 3,82 em vez de 6,5, né? Que ela entende, né, que por fato do inventário ser anual, entregue a Cefaz,
não tem cabimento, né, ser feito pela ferramenta auditor eletrônico, né? E ela confessa que realmente o sistema dela, que gerencia o estoque, existe falhas, né? Ela diz que é nulo e requer a suspensão também até o julgamento final, né? Que seja julgado, e caso de entendimento, que seja aplicada uma sanção menos gravosa, como a doutora Ineide já falou, né? Praticamente os mesmos recursos. Bom, como os senhores já observaram, a acusação foi feita com base no levantamento de estoque, utilizando a ferramenta auditor eletrônico. Então, eu entendo que o fato dessa modalidade nova que está sendo utilizada pelos auditores fiscais não desqualifica o levantamento feito pelo atuante, considerando que ele leva em conta toda a movimentação do produto de forma individual, né? Então, eu entendo que, e outro detalhe, todas essas informações foram extraídas da própria escrituração fiscal digital do contribuinte. Então, não foi nada digitado, né? Então, eu entendo que é perfeitamente válido o levantamento realizado pelo autuante, né? Com relação às falhas do sistema dela, né? E antes disso, que ela foi intimada 2 vezes, uma para realizar a conversão e a outra para análise do levantamento fiscal resultado. Quer dizer, ela teve 2 oportunidades e, quando ela foi feita a análise, ainda foi acatado determinados pontos arguídos pela empresa. Ela teve bastante tempo com relação, eu acho que todo mundo já deve ter batido sobre isso, a respeito da alíquota dada em benefício à empresa, em vez de ser a carga líquida, justamente por ela ter um regime especial, né, quando no próprio termo de acordo dela, diz caso que ela cometa alguma irregularidade, é desconsiderado esse benefício. Por essa razão, o autuante aplicou corretamente, no meu entender, a alíquota de carga líquida, né? Pronto, e com relação, e não compartilho do mesmo entendimento da julgadora em não considerar o levantamento diário pelo agente fiscal, né? Então, eu entendo assim. E, então, por essa razão, eu sugeri que fosse reformada a decisão singular de parcial para a procedência da acusação. Senhores, eu fui bem sucinta, porque eu estou observando que esse processo já foi bastante debatido, então não há necessidade de me debruçar tanto assim no processo. Pronto, senhores. E com relação ao processo da Lineide, é praticamente o mesmo argumento, né, considerando também que no recurso ordinário, na verdade, ele faz uma exposição, como o da Lineide, da Aneline, o processo dela é omissão de venda de ST, né? Aí, então, se você observar, o recurso ordinário, praticamente ele se debruça sobre a omissão de entrada. Por essa razão foi porque eu falei, depois que eu estava lendo e pontuando, eu verifiquei que nada tinha a ver com a omissão de saída, e sim era de entrada. Bom, praticamente são esses os pontos relativos ao parecer, senhor. Muito obrigada. Viu? Obrigado, doutora Ana Tereza. Seguindo aqui o curso processo, a palavra agora está com o doutor Felipe Dávila. Bom dia a todos, eu espero que o áudio esteja bom, esteja sendo possível me ouvir adequadamente. Mais uma vez agradeço a atenção. Senhores e senhoras, para não nos delongarmos, porque, na realidade, a perícia vai servir aqui como uma preliminar, né? Na realidade, a perícia que a gente está pedindo é uma preliminar em relação aos demais argumentos que já foram trazidos pelas relatoras. Nós tínhamos, no primeiro pedido de perícia, enumerado uma sequência enorme de itens e tínhamos localizado que o sistema eletrônico não fez a adequada conversão. E aí, o doutor Alexandre Goiana, na última reunião, levantou um ponto específico que é desse item que eu coloquei na petição, que é o item 50.901, tá certo? E ele mencionou que seria adequado que a gente pegasse, por exemplo, aquele item e debatesse o item para que ficasse claro o que é o pedido da perícia. Então, eu não vou entrar no... Assim, eu queria pontuar com os senhores o seguinte. O momento aqui é de discutir perícia. Nós pedimos uma perícia.
essa perícia ela é determinante para que os outros pontos sejam enfrentados. Não adianta eu discutir levantamento diário, a missão de entrada, a missão de saída, se eu não discutir primeiro a perícia. Porque a perícia vai modificar todo o cenário. Não vejamos. No item 50.901, a doutora muito bem pontuou, nós identificamos as notas fiscais nas quais o sistema da Cefaz não fez a conversão automática. Não fez a conversão automática. Consta nesses itens, está na petição, e aí o que nós fizemos? Nós pegamos a planilha da Cefaz, que está lá naquele CD do levantamento, pusemos uma coluna escrita, Cefaz. Cefaz é está na folha 3, na terceira folha da petição, do item 50.901. Nós pusemos Cefaz de um lado e pusemos a unidade de saída Platinum, unidade de documento, unidade de saída, Cefaz e Platinum. Colocamos ponto a ponto. Quando nós chegamos nas notas fiscais que nós apontamos, a 16.485, 17.782, enfim, essas notas fiscais, nós vamos observar que vai constar na Cefaz, que é unidade, e na conversão lá tem 1. Mas não é 1. Ela converteu a unidade como se uma unidade fosse 1 quilo, mas ela não era 1 quilo. Aquela uma unidade era 2,8 quilogramas. E aí, portanto, nesse item específico, quando nós fazemos a correção dessas 1, 2, 3, 4, 5, 6 notas fiscais, a gente tem, justa e precisamente, o relatório batendo com aquele número de diferença que foi apontada. Tá certo? Então, com relação a esse item, esse padrão se repetirá em todos os outros itens que nós informamos na outra petição, que também foi a título exemplificativo. Ou seja, o sistema não está fazendo a conversão automática correta e adequada, como foi dito, e está provado absoluta e cabalmente que o sistema tem algum equívoco. Não sei qual é o problema do sistema, mas se fizer um levantamento manual, a gente acha o erro do sistema. O sistema pode ter um algoritmo que está programado para, quando vê lá um N, não converter para aquilo. Se o sistema não está convertendo, eu não tenho nenhuma possibilidade de argumentar algo no sentido do sistema da Cefaz. Não quero entrar nem no mérito disso. O que eu estou apontando é que, claro e precisamente, o sistema não converteu 6 notas fiscais em um item exemplificativo que eu trouxe. No outro item, e aí, assim, mais importante para que os senhores entendam, a gente colocou aí, na petição, uma foto do item. O que é o item? Esse 50.901. Tem aí uma foto de 2 bobinas de alumínio, tá certo? Essa bobina de alumínio, ela é uma peça grandona, que é uma chapa, ela é desenrolada e você corta essa peça, tá? E vende ela entre aspas, unidade. Ela é comprada no quilograma ou na unidade, dependendo da nota fiscal, mas fazendo o ajuste correto, a plena equivalência entre os dados, tá certo? Nós colocamos a foto, na verdade, se repete porque é uma bobina menor e uma bobina maior. Então, tem aí as 2 fotos dos 2 itens, tá certo? Uma bobina é o item maior e uma outra bobina menor é o outro item. Nesse outro item, que me perdoe, um instantinho, deixa eu achar aqui o número dele, que a tela está um pouquinho... No item 50.919, aí, além de a gente ter o erro o mesmo erro lá do outro, em que não houve a conversão, nós temos o problema da história da casa decimal, que, inclusive, o doutor Alexandre, quando viu a diferença mínima e insignificante, apontou, olha, isso aqui é casa decimal. E o senhor tinha razão, doutor Alexandre. Por quê? Porque na nossa informação, que consta no nosso sistema e que foi informado para a Cefaz, por que eu estou dizendo isso? Porque isso consta também do relatório Cefaz. Esse item, o fator de conversão dele é 6,5040. 6,5040.
Mas na realidade mesmo, doutor, a gente tinha que ter uma casa milesimal para que houvesse uma conversão perfeita, adequada e que não houvesse diferença absolutamente nenhuma. Quando eu tiro o item de 6,500, né, no caso, e aplico o que nós informamos correto, que é 6,540, para uma quantidade de 500 quilos, veja bem, para uma quantidade de 500 quilos, a gente tem uma diferença, quando faz as devidas conversões e quando faz a aplicação do 6,540, de 1,50 kg. 1,50 kg em quase 500 quilos. Ou seja, é o corte, a linha de corte da chapa. Isso é algo tão insignificante em cima de 500 quilos que é até surreal, na realidade. Tá certo? Então, assim, como esses itens, eles repetem-se no padrão daquela petição que nós tínhamos informado anteriormente, com todas aquelas notas, e ela se repete num padrão em todos os itens, quando se faz o levantamento manual, a gente percebe, tá certo? Essa perícia ela é fundamental para, primeiro, verificar quais notas, efetivamente, além das que nós já informamos, houve esse erro do sistema, que não fez a conversão item a item como deveria ser. Primeiro ponto. Segundo ponto, adequando-se às casas decimais que nós informamos. Foi informado 6,540, mas lá no fator de conversão, na tabela, porque como é a terceira casa decimal, com certeza a planilha do Excel, quando ele lança, como ele é um número menor do que 5, automaticamente ele assume o fator para baixo, que é 6,500. Tá certo? E daí, portanto, você tem uma diferença insignificante, mas uma diferença que vai, quando você faz um quantitativo de uma empresa que vende 4 toneladas de material, aí eu vou ter um problema que vai ser pensável como se fosse um erro, ou uma omissão, ou uma infração, ou qualquer que seja a questão. Então, assim, a foto da bobina é para que fique claro para todos os conselheiros que é um material que ele é cortado, é impossível não haver perda, porque é uma chapa, quando você passa o corte nessa chapa, ela vai, fragmentos dela vão ser perdidos na hora desse corte, tá certo? Então, a diferença que, quando se faz os ajustes, quando se tem todos os ajustes feitos, como nós apontamos na perícia, que vai a cada uma tonelada ser 2 quilos, é 0,2%. Então, é algo absolutamente dentro do padrão. Ninguém em sã consciência, empresa nenhuma em sã consciência, em 1.000 quilos iria estar omitindo 2 quilos de produto. Pelo amor de Deus. Isso aí é algo que é surreal, eu diria. É surreal e Vossas Excelências, com toda certeza, estão acostumadíssimos a tratar de casos de grande monta, de grandes diferenças, de grandes percentuais. E como a gente vê nesse caso específico da Platino, todas as diferenças são muito pequenas, sempre em observância à questão da escala, é coisa de percentual abaixo de 1%. Tá certo? Algum item ou outro, 1,5%. Mas todos é algo assim muito insignificante. Então, ou seja, nós percebemos que se esse levantamento do sistema for feito de forma manual, pericial, digo melhor, pericial, adequadamente, nós vamos encontrar a correta situação para o enquadramento da empresa. Então, o nosso pedido é que a gente delibere hoje sobre esta perícia. Vamos fazer a perícia. Nós apontamos os itens, nós apontamos as notas fiscais e nós apontamos aí claramente um problema acontecido. Não haverá prejuízo nenhum para o fisco, não. A prejuízo, sim, haverá para a empresa, que, dadas as condições atuais, nós estamos uma empresa que está em recuperação judicial, é uma empresa que está passando agora por um problema de pandemia gravíssimo que está afetando todo mundo. Imagine o transtorno, como é que nós vamos ter que fazer
diante de um cenário concreto e real, sem a possibilidade de uma perícia em que a gente está apontando claramente que o sistema errou. Por que o sistema errou, eu não sei. Sistemas não são infalíveis. Ora, se nem nós, seres humanos, somos infalíveis, quanto mais sistemas que são feitos por nós, que somos seres humanos. Então, pode acontecer. Algoritmos erram. Então, nós encontramos, apontamos e estamos pedindo aqui à Câmara, sem enfrentar os demais argumentos, sem entrar no mérito das demais questões, que a perícia seja realizada nos termos que nós propusemos, exemplificativamente nestes itens que evidenciam a tese que nós levantamos em relação à perícia. Então, o meu pedido, presidente, era esse, e eu estou aqui à disposição, doutora Elineide e doutora Neline, para eventuais dúvidas, mas eu acredito, sinceramente, piamente, que ficou evidenciado a todo custo o que nós expusemos, com as notas específicas, com as planilhas, com a foto do item, com o fator de conversão que faltou uma casa centesimal e com as notas que nós já havíamos ingressado anteriormente. E se tudo isso não for suficiente, no mínimo o benefício da dúvida. Vamos fazer perícia. Se há dúvida, mínimo que haja, é um contribuinte que nós estamos tratando de um período de fiscalização em que foi levantado um faturamento em torno de 15 milhões de reais, em que as inconsistências levantadas são da ordem de 150 mil reais. Então, quer dizer, não é possível que nós não possamos ver, e ainda mais com essas informações relevantes, claras, precisas, destes dois itens que nós pontuamos adequadamente, precisamente, onde que houve o erro. Então, eu quero pedir a Vossas Excelências que nós encaminhemos esse pedido de perícia para a gente não perder mais tempo com este processo. E, no outro momento, após o levantamento, aí será o momento de nós debatermos, e se eu estiver errado, ficarão à vontade aí para apontar que a empresa errou e etc., mas aí com uma prova material, uma prova que não vai ser na base do achismo, ou que vai ser na base do que eu entendo, ou do que a senhora entende, ou do que o presidente entende, e sim do que está posto em termos de prova material. Então é isso que a defesa tem a requerer. Obrigado, doutor Felipe. Senhores, o processo está em discussão. A doutora Elineide já levantou a mão aqui, a palavra doutora Elineide, os demais conselheiros que queiram falar, só sinalizar que a palavra será concedida. Na vez passada, né, realmente eu fiquei muito intrigada com essa questão do fator de conversão, certo? Eu confesso, doutor Felipe, assim, que eu prefiro errar dando direito à perícia do que eu errar não dando direito à perícia, certo? Para realizar, primeiro, para uma questão bem clara. Agora, assim, quando o senhor afirma que o fator de conversão utilizado pelo agente do fisco, por exemplo, nesse item específico, o 50.919, ela utilizou 6.500, não, 6.50.40, certo? Esse item específico, ela usou o fator que a empresa informou na resposta do termo de intimação. Mas tem outros que é só uma questão de que ele estabelece proporcionalidade. Eu vou compartilhar com os senhores só para ver esse aspecto. Aí, depois vamos adiante. Com relação à questão de olhar as conversões, o que pode ter ocorrido? Pode ter ocorrido que alguma nota, na hora porque tudo isso é feito de forma eletrônica. Ela importa essas notas e aí ele entende que aonde está a peça ia para aquilo. Pode ter ocorrido algum erro na importação ou alguma coisa assim. Agora, fazer de forma manual, não dá. O que pode ser feito? É olhar se essas notas, né? E aí eu pegar a nota fiscal. Naquele dia o que eu queria era ver uma nota fiscal e ver, mas eu queria ver a nota mesmo, o que eu não consegui fazer. Mas isso não vai impedir. Mas eu juntei peça. Não, a de entrada eu olhei e está correta, né? Eu estou falando as de saída. Mas aí, vamos lá. E aí, se estaria em peça e não foi convertido em unidade.
Mas quando, pelo relatório, tudo está em quilo. Mas a gente pode pedir para verificar tudo isso, certo? Agora, mas aí eu vou mostrar esses pontos aqui que eu estou levantando aqui para que os senhores possam ter. Vou só compartilhar aqui. Mas, doutora, só um detalhe, viu? Me permita, por parte. Eu vi que a senhora pegou esse relatório aí. Na realidade, o que eu estou explicando para a senhora é que essa planilhazinha dela, quando ela recebeu, como essa casa centesimal, ela é abaixo de 4, todos os sistemas têm uma fórmula de arredondamento. Supondo que isso, só uma hipótese, que fosse 6,506, ela arredondaria, a fórmula do Excel arredondaria automaticamente para a próxima casa decimal acima. Entende? Maior do que 5, ela arredonda. Menor do que 5 para baixo, maior do que 5 para cima. Como era 5,40, mas no sistema da empresa, que foi o que a gente informou, e eu botei a foto na petição, tem 6,5040. A senhora vê a petição? Eu vi a foto. Agora, do sistema, que a gente mandou essa importação todinha com base no sistema, consta no nosso sistema e consta nessa importação que foi para ela, esse 6,5040. O que eu aponto é o seguinte, é que, muito provavelmente, por ser uma casa decimal no centesimal e por ter essa questão do sistema, quando da importação de dados, ele automaticamente ou converteu para baixo, ou por alguma razão, que eu não sei, mas eu encontrei o problema, né? Ela não gerou essa última casa decimal. O que eu quero dizer é que a pessoa que respondeu o termo de intimação, não, por exemplo, eu tenho uma foto do sistema do senhor e eu confirmei que é esse no sistema do senhor. Agora, a pessoa que respondeu, vamos olhar esse termo, esse documento que está aí. Doutor Felipe, doutora Inês, só um instante. Doutor Felipe, vamos aguardar a exposição da relatora, certo? Depois, os debates, eu devolvo a palavra para o senhor, mas vamos aguardar a exposição da relatora, tá certo? Mas nesse aspecto aí foi até boa a interferência dele para, se esse documento aqui, nós estamos na página 9, deixa eu subir aqui para que os senhores vejam. Resposta ao termo de intimação número 180057. Quem respondeu foi a empresa. Aí ela começa respondendo, código, descrição do item, fator de conversão. É lógico que tem alguns aqui que são até em proporcionalidade, mas aquele específico, que é a página, eu tinha dito qual era a página, meu Deus do céu, é o 50.919, porque não dá para pintar, porque isso aqui é uma imagem, mas deixa eu ver se eu aumento, o 50.919, chapa de alumínio, 0 quilo para unidade. Uma unidade corresponde a 6,500 quilos. Aí é nosso mesmo. Veja, quando ela colocou na planilha, na empresa, ela devia informar. Na empresa, quando o senhor bota aquela tela do sistema, tá com, aí a gente pega, deixa eu pegar aqui, pronto. Tá aí ela. Não, esse é o do primeiro item, deixa eu pegar o do segundo item. Eu passei tanto tempo com esse processo que eu decorei até as páginas. Deixa eu aumentar aqui. É só um pouquinho ruim de ver, mas se vocês olharem, é 6,5040, certo? Aqui, na conversão da empresa. Mas na hora de o erro que digamos assim, que a fiscal pode ter cometido foi em função da resposta da empresa. Né? Agora, não vamos atrás talvez desses detalhes. Eu parei de compartilhar? Parou, Trinês. Parou. Aí, deixa eu compartilhar aqui, só para... aí vamos aqui nesse outro relatório. Agora aqui, nesse relatório aqui, por exemplo, esse foi o relatório que ele tanto tem por detalhe do produto, como tem por nota fiscal. Quando a gente pega, por exemplo, esse primeiro item, o 50.919, a primeira nota indicada
A primeira nota indicada foi essa que eu peguei, não, foi a 17748, certo? 748, deixa eu ver, 17748. É a terceira nota, ó. Ele está de 1, ó, a quantidade 1, mas a unidade que está descrita aqui é quilo. Mas a gente pode, essa diligência pode ser feita, sim, para poder analisar, e aí eu já estou compartilhando aí com os senhores algumas coisas que eu pensei. Ó, intimar recorrente para querer nomear assistente técnico com a finalidade de acompanhar a realização da perícia. Verificar se as conversões de unidade dos produtos estão de acordo com os dados fornecidos pela empresa em atendimento ao termo de intimação. Isso aqui vai ter que ser até reformulado, porque eu estou vendo que estão, mas a empresa pode apresentar a prova de que apresentou com erro nesse termo de intimação. E a terceira, verificar se as conversões de unidade dos produtos foram efetuadas em todas as notas fiscais de entrada e saída. Se realizado, seria, o ponto básico dessa perícia seria, ao meu ver, essa questão aqui, que eu pintei de amarelo aqui. Pronto, doutor Franzel, vou interromper aqui, vou deixar os demais conselheiros, até a doutora Neline, o doutor Leius, que pode ter examinado também o processo. Obrigado, doutora Elineide. Senhores, está em debate. Doutora Adeline, quer fazer observação? Não, presidente, eu acho que a conselheira Elineide, exatamente aí no final, trouxe o que eu estava em mente, né? Não obstante o contribuinte possa ter apresentado as informações quando dá a intimação, mas o que rege o processo administrativo é a busca da verdade material, né? Inclusive, está lá na nossa legislação. Então, o contribuinte tem essa prerrogativa de, a qualquer tempo, apresentar provas, apresentar informações e dados relevantes para que o crédito tributário seja o mais legítimo possível. Esses acréscimos apresentados agora só reafirmam a importância que foi a decisão dessa Câmara em conceder esses 15 dias, né? Tanto que a nossa manifestação aqui, no caso, se for, né, pela perícia, vai seguir o que a gente estava discutindo, inclusive o que eu sugeri na sessão passada, mas agora de forma pontual. Inclusive, essa questão da bobina, se eu não me engano, foi também ventilada, só que de forma muito geral, pelo conselheiro Henrique, que na sessão anterior chegou a ventilar que existia algum erro aí nesse sentido, e o contribuinte agora apresenta de forma pontual. Então, o que eu queria manifestar agora é que o meu sentimento é que realmente foi um trabalho da auditoria muito bem feito, mas é um trabalho muito complexo também. Então, se a gente tem a oportunidade aqui de constituir um crédito tributário o mais legítimo, o mais correto possível, agora de forma mais pontual, com indicação das notas e mais segura, eu acho que vale essa Câmara analisar com atenção. É isso, presidente, que eu penso. Obrigado, doutora Neline. Doutor Leilson, tem observação? Você fez? Presidente, eu acho que encaminhamento na perícia, eu acho que é de bom tom, mas a gente tem que estabelecer parâmetros para essa perícia. A doutora Elineide já fixou alguns parâmetros, e eu penso que acho que o principal parâmetro, eu não creio que não tenha tido a conversão errada de unidades, no sentido de não se fazer, aliás, eu creio que não deva ter ocorrido a não conversão de unidades, de peças para quilo, de unidade para quilo, etc. Porque se você for verificar no relatório, a uniformização no relatório apresentado pela fiscalização, a uniformização da unidade, seja quilo, seja peça, seja, acho que metro, não sei. Então, eu acho que o problema não está aí. O problema, me parece, que nessas casas, se cinge na casa decimal, porque no sistema da empresa, ela utiliza, eu estava olhando aqui, 4 casas decimais, né, após a vírgula. Ele dá o exemplo do
6,5040, que saiu aqui no sistema, no relatório de conversão da fiscal, 6,50, né? 6,50. Então, assim, eu não sei, confesso que eu não sei se essa pequena diferença vai fazer com que suma todas as diferenças apontadas. Mas eu acho que, de bom tom, se utilizar as 4 casas decimais que o contribuinte está pedindo, né? 4 casas decimais que não está no sistema dele. O sistema só tem 4 casas decimais. Eu acho que é bom a gente fixar esse parâmetro. Segunda coisa que eu gostaria de observar é que o doutor está fazendo a defesa da empresa, é que a perda por si só, ela não se serve para contestar determinadas diferenças de estoque ocorridas. Por quê? Porque perda, perecimento, furto e roubo, etc., cabe ao contribuinte dar baixa no seu estoque. Se você compra 1 tonelada de ferro para fazer chapas, e ao cortar as chapas, melhor dizendo, tonelada de aço, e ao cortar as chapas há um percentual de perda, a empresa ela tem que dar baixa dessa perda no seu estoque. Porque entrou 1 tonelada de aço e está saindo 990 mil peças de chapa. Tem 10 mil peças aí que está no limbo. Para onde foi parar essas peças? A empresa tem que emitir um documento fiscal dela para ela mesma, dando sem débito de imposto, dando baixa no estoque e fazendo também o estorno do crédito, porque ela se creditou de 1 tonelada de aço e vendeu 990 mil quilos de chapa. Tem 10 mil que ela se creditou, que ficou no limbo. Então, a empresa, o argumento da perda, ela por si só não é suficiente para descaracterizar uma omissão, tá? Porque precisa da emissão do documento fiscal de saída para baixar o estoque e também o estorno do crédito, daquela parte que foi perdida. Então, a questão da perda aí não me parece suficiente para encaminhar, nem ser motivo na perícia de verificação, porque precisaria da empresa trazer aos autos que ela emitiu uma nota fiscal referente a essas perdas e fez, ao mesmo tempo, o estorno do crédito, que não é o caso aqui, pelo menos o que está constando nos autos, isso não tem ocorrido. Então, me parece que o sentido da perícia é mais no verificar na questão do fator de conversão, já que a empresa poderia... Primeiro, a gente tem que ter em mente o seguinte, quem causou toda essa celeuma, é a própria empresa. A legislação é muito clara, você tem que uniformizar os seus códigos, entradas, saídas e inventários. Se a empresa e as empresas não o fazem, elas estão descumprindo o que está na legislação. Então, assim, o nascedouro do problema começa com a própria empresa. Ela, em vez de obedecer o que está prescrito na norma, ela o faz de acordo com o seu talante, e não é para ser assim. O segundo aspecto é que, quando da resposta ao termo de intimação, para que se revelasse qual é o fator de conversão, a empresa poderia ter trazido logo os índices. Olha, de B para A, código 50901, valor da conversão 6,5040. De B para A, código 50915, valor da conversão, percentual da conversão 2,8000. Né? São 4 casas decimais depois da vírgula. Como está no sistema da empresa. Se a empresa tivesse trazido esses percentuais já fixados, e não por relação proporcional, como ela fez, não teria, talvez, dado diferença, ou teria sido valores absolutamente menores do que apontado. O que eu penso é que, efetivamente, esse processo os dois, no meu entendimento, devem ir à perícia, tão somente para verificar, para alinhar o fator de conversão de 4 casas decimais após a vírgula, conforme apontado pela empresa. A empresa teria que trazer
pegar essa intimação que está aí, que foi dada pela fiscal, para que ele trouxesse os fatores de conversões, e aí trazer uma nova relação até 4 casas decimal, já que essa é a unidade que a empresa utiliza nos seus sistemas, 4 casas decimais, e dizer naquele relatório que esses são os indicadores. Os percentuais são esses. Após isso, refazer o levantamento se utilizando desses indicadores e verificar qual seria, se haveria ou não omissão, se sumiria, se não importa. O importante é que se fazer da forma como a empresa faz no seu sistema. 4 casas decimais após a vírgula. Eu creio, presidente, que esse deva ser a orientação da perícia. Com relação a unidades, pode até se colocar, mas eu não vi no relatório nenhum problema com relação às unidades. As unidades foram convertidas da forma como a empresa pediu, de quilogramas para unidade, de peças para unidade, de pacote para unidade. Então, na conversão da unidade, eu não vi. O que eu estou vendo é problema só na questão do fator de conversão. Doutor Leilson, mas eu acho que já que a gente vai enviar, e a parte desde o começo bate nessa questão da conversão em si das notas fiscais, eu acho muito prudente a gente pedir que verifique se tanto as notas fiscais de entrada quanto as de saída foram efetuado essa conversão. Porque o perito pode pegar algumas notas ali, até as indicadas pela própria parte, nessas 2 petições, e dar uma olhada nas notas e ver se realmente se ocorreu algum erro, porque se o erro ocorreu em algum ponto, ele vai detectar e aí corrige o sistema e faz para todas aquelas notas, certo? Isso pode ter sido porque assim, isso ocorria quando a gente pegava notas fiscais que não eram eletrônicas, que a gente pegava e jogava num sistema de forma manual. Aqui eu e o senhor estamos partindo do pressuposto que todas as notas foram eletrônicas, tanto de entrada e saída, e aí não deu para ter esse erro. Mas mesmo assim, eu acho que, já que a gente vai enviar para a perícia, e é um dos pontos que a empresa vem insistindo nisso desde a primeira parte, eu sou a favor da gente pedir para a perícia dar uma olhada nesse aspecto. Não, sem problema. Não tem um prejuízo para nada e chega a verdade material tão desejada, só isso. Assim, eu conheço como é que funciona o sistema. A partir do momento que você faz a conversão, você pede para fazer a conversão, o sistema vai fazer a conversão em tudo que está lá em relação àquele código, nos inventários, nas notas fiscais de entrada e nas notas fiscais de saída. Então, assim, não vejo nenhum problema em acrescentar isso, não. Mas, como eu disse, como eu vi, que eu olhei o totalizador e não vi nenhuma mudança de unidade, acho muito difícil ter ocorrido algum problema aí. O problema que eu mais vejo é a questão do percentual das casas decimais trazidas pela empresa. Mas não vejo problema, não. É verificar se houve a correção. Eu acho que não vai ter nenhum problema aí. Doutor Leilson, presidente, só me permite uma parte para fazer um esclarecimento bem breve. Pois não, doutor Felipe. Vossa Excelência mencionou a questão da quantidade de 1 tonelada, tá certo? E aquela questão da diferença que nós apontamos. Eu preciso pontuar para o senhor quanto que é quantificável, qual é o percentual quantificável dessa diferença. Eu fiz aqui a conta. Agora, enquanto o senhor falava, a diferença dá 0,26087%. Perceba, 0,26087% de diferença, tá certo? Então, nós não estamos falando, inclusive essa é uma peça inservível. Em 1 tonelada, não chega sequer a 1 unidade. Essa é uma peça de perda. Tudo bem, a empresa tem aí um problema que houve, assumindo a tese do senhor, que nos competia, né, fazer essa baixa. Acontece que é um índice tão pequeno que até mesmo um bom sistema estava deixando passar. Hoje, nós estamos já conseguindo resolver
100% dessa equação, depois da fiscalização. Mas eu quero dizer para o senhor que a diferença, quando se faz o apontamento da casa decimal adequada, é 0,26%. Ou seja, é o limite do que o humano ainda não consegue alcançar. Hoje nós já conseguimos, com um novo sistema, com uma nova assessoria, mas a empresa estava em implementação naquele momento, a gente estava começando naquele ano, e aí essas diferenças mínimas. O que eu quero dizer para o senhor é o seguinte, doutor, que nós não temos má fé, tá certo? O que aconteceu, eventualmente aconteceu por uma situação de primariedade, de falta de conhecimento técnico adequado daquela iniciativa, daquele trabalho, daquele material que era novo para os então gestores, tá certo? Então, mas não foi assim, quero fraudar o fisco. E com relação ao outro ponto que Vossa Excelência tocou, só para pontuar, nessa petição, eu consignei as 6 notas fiscais que o sistema não fez a conversão. Ele não fez. Constava lá o N, e ao invés dele pegar aquela unidade e converter para quilograma, para tudo bater com quilograma, ele leu a unidade como 1 quilo. Ele pegou aquela uma unidade e colocou 1 quilo. Quando você faz o apontamento geral, aí ele entrou tudo como quilo. Se eu apontar, como eu apontei na planilha lá, as notas específicas e eu acrescentar a conversão, ou seja, se eu pegar o que está 1, a unidade 1, e colocar mais 1,8, porque cada uma unidade é 2,8 quilos, se eu colocar mais 1,8 ao lado na coluna, como eu coloquei lá na planilha do Excel, o senhor vai ver que lá embaixo a numeração bate perfeitamente. Então, portanto, não é só uma questão, realmente, eu não sei onde houve o erro. O erro do 6,40, nós já verificamos aí que houve essa informação, certo? Que eu, particularmente, não participei. Vim participar agora por ocasião do processo em 2º grau, mas lá no 1º grau eu não participei. E a doutora mostrou que na informação constou 6,50. Eu acredito que constou 6,50, porque quando você coloca na planilha do Excel, ela automaticamente assume a casa decimal menor e não entrou a outra casa decimal. Mas no sistema da empresa consta o 6,40, como a própria conselheira confirmou. Então, é por isso que é preciso realmente fazer as duas coisas. Esse levantamento, que a doutora pontuou, nota por nota, para, como a gente mostrou, verificar naquelas que não houve a conversão ser feita para acrescentar ou diminuir, se for o contrário, por exemplo, se tiver em quilograma e for em unidade, tá certo? E também essa questão do percentual de perda. Por que esse percentual de perda é relevante? Porque a gente vai ver a questão da omissão, porque uma coisa vai refletir na outra. Nós não vendemos mercadoria sem nota, ou nós não deixamos de emitir. Nós tivemos um problema da ordem de 0,26%. E quando você, nesse item específico, né? Mas, doutor, quando você pega outros itens, tem item que dá 0,15. Essas duas primeiras argumentações eu acho até ponderável, mas essa do senhor dizer que a questão da perda, aí a empresa vai se responsabilizar por isso, porque é para a empresa ter feito... Na medida do 0,20%. Era para a empresa ter emitido a nota fiscal, dado baixa no estoque e estornado crédito. Então, se assim ela não fez, não podemos aceitar o argumento da perda, já que não está documentado essa perda. Está documentado... Bem, doutor, mas pelo menos vai ficar quantificado o tamanho do erro. Não vai estar desse erro desse tamanho que está. Sim, sim. Entende? Então, o que nós estamos querendo aqui é apenas encontrar a verdade. Nós não... Suponhamos que nós vamos encontrar o número mágico. O número mágico vai diminuir de 300 mil reais para 5 mil reais. Pronto, nós vamos pagar o que é justo. Tá certo? Que é o 0,26%, 0,15%, 0,12% nos itens, nas perdas que nós eventualmente tenhamos infringido. Não por má vontade, não por desídia. É por falta de conhecimento e porque é da vida. As pessoas são sujeitas a isso. Nós somos seres humanos, não somos perfeitos, não. Sistemas erram, nós erramos. E nós estamos aqui para construir uma sociedade melhor, e é assim construir uma sociedade melhor, encontrando as soluções, as melhores alternativas, respeitando a lei, tá certo?
E repito, uma empresa que tem um problema da ordem menor do que 1% é uma empresa séria. Então, no mínimo, pelo menos isso, essa situação precisa ser levada em consideração, e eu agradeço o tempo e a atenção do senhor. Obrigado, doutor Felipe. Senhores, todo mundo eu acho que está tendo um consenso, um sentimento de que esse processo deve ser encaminhado à perícia. Vamos tentar agora verificar os termos desta perícia, quais são os quesitos que serão formulados. Compete aos conselheiros formular os quesitos que serão a perícia. A parte já colocou os motivos delas, as razões que entende, que é cabível a perícia. Estamos sensíveis a este pedido, mas temos que ter os termos de forma objetiva. A doutora Elineide já tem uma proposição aqui, vamos ver aqui se, como os demais conselheiros, até o doutor Alexandre Goiânia também, que tinha verificado a questão dos ajustes, dos arredondamentos, né? Também é importante também que possa ter se manifestado nesse momento. Doutora Elineide, pode... Eu estou compartilhando aí alguma coisa que eu fui pensando ontem à noite, fui também lapidando agora, é bom porque eu estou compartilhando, o doutor... Mas não está aparecendo para os conselheiros? Não, eu sei, é porque eu voltei para ver vocês. Vou compartilhar com vocês, aí é bom porque até o doutor Felipe, doutor Leilson, e todos os conselheiros podem dar uma olhada, porque a gente pode fazer algum ajuste, porque quanto mais gente trabalhando num pedido de perícia, consegue visualizar mais coisas e aí fica melhor. Eu vou compartilhar aqui o que eu pensei, tá dentro do meu relato, mas depois eu faço os considerando, né, eu e a doutora Aneline. Eu pensei assim, intimar o recorrente para querendo nomear assistente técnico com a finalidade de acompanhar a realização de perícia. Aí, com relação a essa questão das conversões de unidade, intimar o contribuinte a apresentar a existência de erro nas conversões de unidade quanto à utilização de casas decimais informada pela empresa em resposta ao termo de intimação do 2018-00574. Isso porque lá aquela planilha, como o doutor Felipe falou, ela pode, como eles entregaram em Excel, pode ter ocorrido aquele erro. Aí ele olha, repisa aquela planilha e entrega. Eu acho que tem que estabelecer até 4 casas decimais após quanto à utilização de casas decimais. Até porque foi apresentado, né, Leilson? Informada. Eu posso fazer. Vai ter item que tem 5 casas decimais, doutor. Vai ter item que também tem 5 casas decimais. Mas eu acho que... itens com 5... porque esses itens com 5 casas decimais que nós identificamos, eu coloquei exemplificativamente o que o doutor mencionou na última audiência. Mas eu tenho um item que tem 5 casas decimais. Pela questão do fracionamento. É bom a gente deixar em aberto, porque ele vai trazer como prova o print da empresa, o sistema da empresa, e é casas decimais. Doutor Felipe, a empresa vai indicar um assistente técnico? Sim, vamos sim. Pronto, o assistente técnico, nesse momento, vai ponderar essas questões com a perícia realizada, se serão 4 ou 5 casas decimais. Se a gente amarrar 4 casas decimais, depois tem um caso que é 5, se colocar aqui, e também já na última, lá já 0,00 coisa, eu sei que tem um efeito, mas o efeito é pequeno, certo? Só tem problema quando arredonda para mais, quando é superior a 5, né? Quando é maior ou igual a 5, quando é 5 é 5, quando é maior ou igual a 5 vai para cima, se for menor ou igual a 5 vai para baixo. Né? E aqui não vai utilizar esse arredondamento, vai utilizar a casa decimal. As casas decimais informadas pela parte. Pode continuar. Verificar se as conversões de unidade dos produtos, e aqui a questão da conversão da unidade. Viu, doutor Leilson? Me ajude só nesse item aqui, verificar se as conversões de unidade dos produtos foram efetuadas em todas as notas fiscais de entrada e saída, observando de forma exemplificativa os itens apresentados pela empresa nas petições que se encontram nos autos. Eu vou colocar, porque eu não estou com o número das folhas aqui. Eu acho que notas fiscais de entrada, saída e inventários também. Eu acho que não precisa botar exemplo, não, porque aí talvez o peito fique só fixado no que está aí como exemplo. Eu acho que, pronto, verificar se as conversões de unidades dos produtos foram efetuadas em todas as casas de entrada, saída e nos inventários. Mas eu acho que ela colocou a forma exemplificativa, que a doutora quis colocar, aquela planilha apontando, né, doutora? Foi, só aquela, porque era para dar uma ideia do... né?
Eu ainda botei aqui, observando de forma exemplificativa. Eu acho que está perfeito, assim. Eu acho que está perfeito, assim. Porque se a gente não colocasse de forma exemplificativa, tá errado. E é exatamente... a empresa usou para poder chegar nessa informação. De forma exemplificativa, e é exatamente que a gente, o objeto dessa sessão. Porque se a gente tirar essa forma exemplificativa, é a minha proposição passada. E a gente precisava exatamente do exemplo, do ponto de partida que foi apresentado hoje para a gente dar andamento. Ou qualquer coisa eu posso botar assim, a exemplo das notas apontadas em cito. Mas aí, de forma exemplificativa, ele vai lá e vê bem direitinho. E o assistente técnico vai estar com ele também e vai conduzir. Só uma observação aqui. Vocês acham que limita? Não. Doutor? Só observação aqui, viu, senhores? Na primeira instância, já foi feito o cotejamento, entrada e saídas que eram iguais e foi compensado. Não, isso aí foi um ponto que a gente não discutiu, mas é um ponto que eu não acato, né? Porque... O quê? Essa junção você retirar o que no mesmo levantamento deu a opção de entrada e a opção de saída, porque esse levantamento é feito de forma diária. Então, no mesmo item, ele pode dar a opção de entrada e saída. Eu acho que seria o caso da gente também, embora o doutor Felipe tenha dito que... É porque altera a quantidade, doutor, o problema é esse. Não, o problema é o seguinte... se a quantidade for alterada na conversão... Doutor, se o senhor parar 3 minutinhos para deixar os conselheiros falarem, a gente agradeceria se o senhor não interrompesse mais a gente aqui, né, nesse momento de discussão. Presidente, eu concordo plenamente com a doutora Elineide, porque o levantamento diário, ele vai acusar a omissão de entrada todos os dias do ano, até chegar o dia número 364. Ele vai dar omissão de entrada. A única possibilidade da omissão de saída é no dia 31 de dezembro, quando se faz levantamento diário. Por quê? Se chega em 31 de dezembro, verifica que a empresa escriturou no aço X o valor de 10 unidades, e quando se fez esse levantamento diário e chegou a 31 de 12, verificou-se que era para ter 12 unidades, isso significa dizer que a empresa vendeu 2 mercadorias sem nota fiscal. O mesmo exemplo se serve para a entrada. Se diariamente se chegou à conclusão, levantando todas as entradas físicas, a movimentação, no dia 31 do 12, e a empresa escriturou 10 unidades, e se verificou que era só para ter 8 unidades, essas 2 unidades significa que deram entrada sem nota fiscal. Então, a mesma mercadoria no levantamento diário, ela pode dar omissão de entrada e pode dar omissão de saída. Ela vai dar omissão de entrada diariamente, quando se verifica no dia 3 de janeiro, verificou-se que a empresa tinha um estoque inicial de 10 unidades, entrou mais 4 unidades e saiu 20 unidades no dia 3 de janeiro, significa dizer que teve 6 unidades que entraram sem nota fiscal, já que 10 unidades era estoque inicial no dia 3 de janeiro, 4 unidades foi as notas fiscais que deram entrada, soma-se 14, e verificou que no dia 3 de janeiro a empresa vendeu 20 unidades, teve 6 unidades que saíram sem nota fiscal, que entrou sem nota fiscal, que entraram sem nota fiscal. Então, quando se faz o levantamento diário, você pode ter tanto para qualquer mercadoria, a omissão de entrada e a omissão de saída. Só que a omissão de saída só se vai dar no dia 31 de dezembro, quando se verifica os inventários que foram escriturados pela empresa. Então, se no cálculo feito diariamente verifica que era para ter uma quantidade maior do que o que está escriturado no dia 31 de 12, significa dizer que a empresa vendeu essa diferença sem nota fiscal. Daí que, nos levantamentos diários, não se pode dizer que fazer junções de omissão de entrada com omissão de saída, porque a omissão de saída foi no último dia do ano, enquanto que a omissão de entrada decorreu em qualquer dia do ano até chegar ao final do ano.
presidente. Obrigado, Toledo. Esse ponto eu suscitei porque foi objeto de decisão singular e a consultoria havia se manifestado contrária a este ponto, a razão pela qual eu suscitei se vai incluir este ponto ou não para a perícia confirmar se vai fazer essa junção desses dois itens. Então, é bom a gente delimitar logo essa questão aqui. E doutor Felipe, assim, esse momento é dos conselheiros. Assim, a Câmara concede a palavra quando pede, mas no momento do debate é esperar formar o pensamento do conselheiro, sinalize, levante a mão, sinalize aqui que essa presidência sempre defere o pedido. Sabe, momentos de debates, a matéria realmente é bastante complexa, suscita o debate da matéria, tá certo? Então, o senhor aguarde, assim, de um momento para esclarecer, alguma coisa for esclarecer. Não é para ficar sempre rebatendo. Certo, doutor Felipe? Doutora Aneline? Presidente, eu penso que se a gente for debater essa questão, não seria dentro da perícia. Seria se a gente já decidisse aqui a tese que vai ser adotada pela Câmara. Por quê? Porque a perícia está tratando das distorções do levantamento. É o que não vai dar omissão, o valor, enfim. A questão de exclusão de algumas notas que deram tanto omissão de entrada como de saída no levantamento diário ou no exercício fechado anual é a questão de tese, de interpretação. Aí, se a gente decidir levantar isso e discutir, aí a gente vai mandar para a perícia e vai colocar. Nesse caso, não considere a exclusão das notas que deram, ou dos produtos que deram omissão de entrada e de saída. Tá entendendo? Conforme foi entendido pelo julgamento singular. Eu penso que são duas coisas distintas. Por isso que, na minha manifestação, até falei inicialmente que essa questão de ser um levantamento anual ou diário, essas questões eu penso que não era o objeto da sessão hoje, levando em consideração o que a gente discutiu na sessão passada, que eu fiz questão de assistir. Né? Na sessão passada a gente delimitou que seria esse prazo de 15 dias para chegar aqui hoje e ver os pontos da perícia. Por óbvio, se a Câmara entender que é interessante a gente já tratar de uma questão meritória, antes da gente ter o levantamento correto, questionado, enfim, vamos debater. Mas eu penso que são questões distantes, questões diferentes. Obrigado, doutora Aneline. Doutora Elineide. Desculpa. Realmente, eu estava assim, tão formado o pensamento de não trabalhar com essa questão da junção, porque para mim era muito claro que eu nem lembrei de suscitar. Mas a gente pode botar uma observação na perícia dizendo assim, considerando o levantamento efetuado pelo agente do fisco. Ou seja, desconsiderando as junções efetuadas pelo julgador monocrático, porque assim, se eu no final do pedido de perícia, eu boto assim, se realizada alguma alteração, apresentar novo totalizador do levantamento quantitativo, considerando o levantamento efetuado, ele tem que partir do levantamento efetuado pelo agente do fisco, até mesmo porque se ele não partir do levantamento efetuado, talvez esse deva ser o item 1, a partir do levantamento efetuado pelo agente do fisco, efetuar isso, porque essas junções que a julgadora monocrática fez, de repente, com a questão da conversão ou com a questão da unidade, algumas nem venham a existir. O que você... talvez seja assim. Eu concordo, conselheira, exatamente. Talvez seja o primeiro item colocar assim, a partir do levantamento, a partir do quadro totalizador efetuado pelo agente do fisco, fazer, aí começa, né? Obrigado, doutora Neide. A doutora Tereza levantou a mão aqui, vai ser concedida a palavra à doutora Tereza, e igual prazo para o doutor Felipe também, para manter a paridade de armas aqui na defesa. Doutora Tereza?
Bom, senhores, eu estava observando esse questionamento relativo a respeito da mudança de metodologia do agente. Senhores, se partirmos desse princípio de se considerar essas junções que deram omissão de entrada e saída no mesmo exercício, na verdade, não há necessidade, no meu entender, nem de mandar para a perícia, considerando que é outra fiscalização, é outro método fiscalizatório. Então, eu entendo que, na minha opinião, não deve haver esse tipo de mudança, né? E outro detalhe é que, mesmo que seja considerada essas conversões ditas pela empresa, que seja documentada, e não apenas pegar o sistema dela e adequar, vamos dizer, ao sistema da Cefaz, não. Tem que ser mediante um documento. Se o DANF tem 4, 5 casos decimais, que seja considerado. Porque se ela pegar o sistema, apenas ficar, o sistema dela já estava com problemas. Se considerar, incluir na Cefaz o que ela colocou no sistema dela, então, no meu entender, desculpa eu dizer, eu sei que talvez seja até penoso para a perícia, mas eu entendo que isso tem mediante, porque esse sistema foi feito, esse levantamento foi feito tudo com base nas informações transmitidas pela empresa. Então, tem que ser, infelizmente, se o sistema dela já estava com defeito, tem que ser mediante documento. A nota fiscal dela tem que ser vista e confrontada com o que ela está arguindo. É assim que eu entendo. Obrigada, senhores. Tá certo. Doutora Andressa, a perícia toda que vai ser realizada, ela só faz com base no documento. Ela notifica a empresa para apresentar todos os documentos, tá certo? Ela fala documento válido, documento fiscal, natureza fiscal, tá certo? Muito bem. Eu acho que a perícia sempre faz ter esse cuidado. Doutor Felipe, agora, porque a doutora Andressa se manifestou. Doutor Felipe, quer fazer alguma manifestação? Pode passar para o doutor concluir, ao final eu me manifesto. Tá, ok. Obrigado, Felipe. Senhores, está em debate, acho que já está bastante debatido, os pontos foram colocados aqui na mesa virtual, né, de debate, né? Os senhores já estão aptos a votar essa perícia? Doutora Aneline e demais conselheiros, embora eu tenha dito que poderia ser o item primeiro, mas eu acho que é melhor mesmo deixar no final. Vou aqui compartilhar com os senhores novamente. A partir do levantamento efetuado pelo agente do físico, apresentar novo totalizador do levantamento quantitativo, se realizada alguma alteração nos termos dos itens acima elencados. Os demais itens foram mantidos com a acréscimo desse item 4, né, na realidade, esse item 4 já tinha, mas o que foi alterado aqui foi a partir do levantamento efetuado pelo agente do físico. Tá certo. Doutor Leilson? Não, na verdade, presidente, só para... o que eu acho que a doutora Andressa estava querendo dizer em relação à questão do sistema, desses fatores de conversão, é no sentido de se comprovar esse indicador de conversão. E isso só pode ser feito através de documentos fiscais. Entrou unidade, sei lá, saiu quilo, o fator de conversão aqui é 6,5040. Então, o que ela está querendo dizer é o seguinte, que se traga uma nota fiscal de saída, que, verificando que saiu, sei lá, em unidade, e aí entrou, se pega uma nota fiscal de entrada, que entrou por quilo, ao fazer essa conversão, deu 6,5040. Eu acho que é isso que ela está querendo dizer, e não somente o que está no sistema da empresa, ela quer que se comprove aqueles valores que estão no sistema da empresa, no sentido de verificar se efetivamente aquele fator de conversão bate com o que está numa nota fiscal de saída quando se divide pela nota fiscal de entrada, por exemplo. Eu acho que é por aí que ela estava querendo falar. Exatamente, senhor Wilson. Muito obrigado. Seu amor. Obrigado, doutor Wilson. Obrigado, doutora Neide, com a palavra. Essa questão do fator de conversão, a nota de entrada, por exemplo, a nota de entrada vai estar, digamos, em peça, e a de saída em quilo. Eu não tenho pegando uma com a outra,
Aí eu teria que fazer nota a nota, isso está no sistema, e a gente fez por cima na vez passada, eu não, doutor Henrique, eu lembro que ele disse, olha, os fatores de conversões aqui estão batendo, ele fez de 1 ou 2 itens, eu até estava procurando essa anotação que eu tinha, que o doutor Henrique tinha feito, de 1 ou 2 itens na sessão passada, eu não sei se a doutora Aneline, quando analisou, ela trouxe isso. E tem uma repercussão, porque numa nota de a empresa apresenta lá no sistema dela, e isso é aplicado a toda a quantidade que tem. Eu só não vejo como demonstrar pela nota de entrada e a nota de saída esse fator de conversão. Posso até estar equivocada, viu, doutor Luiz? Acho que está. Eu acho que está equivocada, porque você tem como sim fazer o cálculo verificando quanto foi com a nota fiscal de entrada e a nota fiscal de saída. Pega uma nota fiscal de saída, saiu 100 quilogramas. Pega uma nota fiscal de entrada daquele mesmo produto, entrou 1.000 peças, 1.000 unidades, e faz a conversão dessa que saiu para essa daqui. Eu acho que o Henrique chegou a fazer isso, eu não estava na sessão passada, mas você acabou de me dizer que o Henrique fez esse cálculo. Como é que o Henrique fez esse cálculo? Ele fez a partir dos valores informados no... Não, então ele não verificou o percentual, porque você acabou de dizer que ele tinha verificado o percentual de conversão. Então ele não verificou o percentual de conversão. O que eu estou querendo dizer é que, para saber que aquele percentual de conversão, aquele que está ali no sistema, só vai comparando uma nota fiscal de saída com a nota fiscal de entrada. Se admitir aqui que é preciso verificar esses percentuais, é isso que a doutora Ana Tereza está dizendo, que há necessidade de verificar se aquele coeficiente que está sendo apontado para aquele produto, ele retrata a realidade. Como é que retrata a realidade? Pegando uma nota fiscal de saída, que sai em uma unidade, com uma nota fiscal de entrada, que entrou em outra unidade. E aí você faz um comparativo. Pega uma unidade de um em relação a uma unidade de outra, e aí você faz o comparativo de entrou, sei lá, em metros, sei lá, entrou em unidade, entrou em quilo, anota aqui quantos quilos tem essa unidade aqui você está colocando que entrou 6.000 unidades. Verificar, eu creio assim, que como a empresa fez esse indicador, ela tem como demonstrar com esse indicador, via nota de entrada e saída. A empresa não adivinhou, ela colocou isso aí dentro do critério racional, ela foi lá e verificou quanto era na entrada e quanto era na saída. O que a doutora Ana Tereza está dizendo é que é preciso se confirmar isso com documentos, e não só apenas com o print do sistema da empresa. É isso que a doutora Ana Tereza está querendo dizer. Com relação à questão posta, depois do próprio doutora Aneline, com certeza, esse não vai ser o primeiro trabalho da perícia nesses termos. Então, a perícia já tem a expertise nesse tema. Eu creio que podemos até avançar. Doutora Aneline? Presidente, era exatamente isso. Eu penso que as manifestações e as colocações agora postas são altamente relevantes, mas a gente está discutindo agora procedimento de fiscalização, né? Como é que o fiscal deveria ter feito e como é que a perícia deveria fazer. E isso não foi feito nem pelo fiscal, ele mesmo solicitou essas informações pela empresa, e aqui, o que a gente está fazendo? A gente não está refazendo o levantamento, a gente nem pode fazer isso. Nós estamos pegando o levantamento, enviando para a área competente, fazer as correções. Se era para ser considerado assim, se não era para ter sido feito assim pelo auditor, isso daí tem que sair uma portaria dizendo como é que tem que ser feito esse tipo de levantamento pelo auditor. Ou como que tem que ser feita a perícia nesses casos, que eu acho que nem é o caso, porque como o senhor muito bem ressaltou, eles o fazem, sabem fazer bem melhor do que o que a gente pode discutir aqui. Então, apesar de relevantes as colocações, eu entendo que não se aplica, que não é o momento da gente tratar isso nesse pedido de perícia, não. Presidente, eu discordo da doutora Aneline, nós estamos tratando de matéria fática, isso é fato. Fato é objeto de qualquer perícia, isso não é legislação. Discordo também quando ela disse que o auditor fez, só que ele usou 3 casas decimais, e não as 4 ou 5, como a empresa está falando. Mas ele solicitou as 3 e 4 com base em quê?
Mas veja só, foi a própria empresa que não indicou o coeficiente. A empresa indicou uma proporção, ela disse que era 1 quilo, portanto, por 2,2 unidades. Quando ela diz isso, ela não disse que utilizava no seu sistema 4 casas decimais, ou 5, ou 2, ou 1. Apenas disse qual era a proporção. E na proporção, o auditor seguiu a proporção. O problema é que nas casas decimais ele fixou em 3. E a empresa está dizendo, olha, nós utilizamos 4 ou 5. Se a empresa, como eu disse, se a empresa tivesse trazido o próprio código de conversão em números, isso teria sido utilizado no levantamento e nós não estaríamos aqui discutindo isso. Eu falei isso na minha fala inicial. Como ela estabeleceu uma proporção, nessa proporção, e não disse quantas casas decimais ela utiliza para fazer essa proporção, depois da vírgula, o auditor, a equipe de auditoria, utilizou só 3 casas decimais. Então, não é que não tenha sido feito, foi feito, só que não foi dito quantas casas decimais são utilizadas. Não, mas é exatamente isso, foi feito, se for 2, 3, 4 ou 5 casas decimais, foi feito com base no que foi informado pelo contribuinte, é isso que eu estou dizendo. Eu acho que a gente deve agora pegar os nossos quesitos de perícia e votar aqui pela maioria. Vamos sugerir as proporções e votar aqui pela maioria o que coloca ou não, presidente. Senão a gente vai ficar discutindo aqui um monte de tese e de procedimento. Doutora Aline, é isso que eu estou... Não, doutor Francesco, só uma intervenção, é porque realmente... Posso? Pode, doutora Aline. Realmente eu entendi o que o doutor Leilson e a doutora Ana Tereza realmente falaram, porque no caso da primeira informação, o fisco partiu de uma informação do contribuinte, aí ele vem contradizendo a própria informação que ele entregou e está nos autos, conforme eu demonstrei, contradizendo assim, não é contradizendo, é dizendo, olha, eu apresentei aqui só com 2 casas decimais, mas na realidade eu utilizo 4. O que o doutor Leilson e a doutora Ana Tereza atentou, e só agora eu realmente percebo, é que isso é só verificar essa compatibilidade a partir dos documentos fiscais, e é bem simples, eu já botei o quesito aqui, ó, verificar a partir dos documentos fiscais de entrada e saída a compatibilidade aí seria talvez dos novos fatores ou das casas decimais dos fatores de conversões informados pela empresa. Aí continua, é só que eu acredito que não vai ter nenhum problema não nisso aqui. Pois é, a minha dúvida é porque eu não consegui visualizar que foi esse procedimento adotado pelo agente fiscal. Não, doutora Neline, não é que foi de limitar, entendeu? Da gente aqui está limitando, está alterando, inclusive, o procedimento. Não, alterando, não. O agente fiscal utilizou, e eu posso até compartilhar com a senhora, utilizou uma informação da empresa. Deixa eu pegar aqui. Peraí, ainda não é esse, não. Será que eu fechei? Não, está aqui, ó. Nesse item especificamente, ó, 50.901, certo? O auditor fiscal, se a senhora for no levantamento aí, eu fiz isso, ó, o auditor fiscal, foi esse? 50, deixa eu pegar. Uma unidade corresponde a 2,15 quilos. Não, foi o 919, desculpa. 50.919, ó. Essa peça aqui é da empresa, certo? Esse documento. A empresa falou que uma unidade correspondia a 6,500 quilos, certo? Isso foi a empresa que informou. Aí agora ela vem aos autos e diz, não é 6,5 não, é 6,5040. O que vai fazer é só essa compatibilidade mesmo. Isso, mas quando ela informou aí, o fiscal, para considerar essa informação dela... Mas ele estava partindo no início da fiscalização, doutora Ana Tereza, doutora Neline. Ele pegou os dados que a empresa informou. Agora a empresa está contradizendo um dado que ela informou. Contradizendo assim, complementando. Retificando. A empresa está retificando. Olha, eu me equivoquei. Aí, essa retificação só está pedindo a compatibilidade com os documentos. Não tem nenhuma... Foi porque na hora eu não entendi o que estava dizendo. Aí, quando o doutor Leilson falou, explicou o que a doutora Ana Tereza falou, aí eu fui só colocar em palavras, só isso. Pronto. Só ouvir, doutor Felipe pediu aqui, deixa essa tela para a doutora Neide. Doutor Felipe pediu para talvez prestar algum esclarecimento. Doutor Felipe, pode falar, doutor Felipe. Doutora Elineide, por favor, deixa a tela aberta. A tela do bem de perícia, dos quesitos. Pronto. Obrigado. Pronto. Só para
fechar aqui, doutor Leilson e doutora Ana Tereza, vejam bem, o que a doutora Nelly está dizendo está correto. Vejam, e na petição eu já fiz a demonstração. Não vai ser... Tá, o quesito está perfeito. Nas minhas defesas não precisa alterar, não. Por quê? Porque eu informo no SPED a entrada, o valor da entrada e as notas fiscais de saída. Esse fator 6,504, quando ele for para a perícia, que ele pegar a entrada e fizer a divisão, como a gente fizer, vai apontar 6,540, como ele fez no primeiro, entende? Então, quanto a isso, não é o tema, não. Entendo eu que, do jeito que está colocado aí, ficou claro, ficou específico, e a partir disso a gente vai ter uma resposta adequada do que nós pedimos. Então, eu concordo, portanto, com os quesitos que estão colocados aí. A defesa vem dizer que os quesitos estão adequados no nosso entendimento. Então, obrigado, doutor Felipe. Pois, senhores conselheiros, os quesitos estão postos na forma proposta pela Elineide, e tentou formular esse quesito em conjunto para que não houvesse dissenso, mas eu teria que colocar em votação, saber se todos concordam ou se quer acrescentar mais um quesito. Então, é interessante só colocar, né, aí na telinha para a gente. Elineide, por favor, volte aqui. Quesito seria intimar o recorrente para, querendo nomear assistente técnico com a finalidade de acompanhar a realização de perícia. 2. Intimar o contribuinte a apresentar a existência de erros nas conversões de unidade, quanto à utilização de casas decimais informadas pela empresa em resposta ao termo de intimação, citado lá. Verificar, a partir dos documentos fiscais de entrada e saída, a compatibilidade dos fatores de conversão informados pela empresa. Verificar se as conversões de unidade dos produtos foram efetuadas em todas as notas fiscais de entrada, saídas e nos inventários, observando de forma exemplificativa os itens apresentados pela empresa nas petições que se encontram as folhas X dos autos. A partir do levantamento efetuado pelo agente do fisco, apresentar novo totalizador, se realizada alguma alteração, nos termos dos itens acima elencados. Se não houver alteração, permanece o totalizador da forma do fiscal lá. Esses seriam os quesitos. Alguma complementação a mais? Então, vou colocar em votação. Só o genérico lá, outras informações. Prestar os úteis à solução da lide. Pronto. Como tem o assistente técnico, o perito vai estar em contato, geralmente é muito dialética essa interação, perito e assistente técnico. Pronto. Eu vou começar a votar do Neide, depois do Anelim, depois sigo a trilha normal do voto, processo. Doutora Aneline, como vota? Doutora Elineide, como vota? Senhor presidente, eu voto pela realização de perícia nos termos aí colocados, né, compartilhados com a Câmara. Doutora Aneline? Como relatora, eu também, e considerando até a proposição da sessão passada, né, eu voto pelo encaminhamento à realização de perícia, presidente. Voltando agora a partir da doutora Elineide. Doutor Leilson, como vota? Com as relatoras. Doutor Marcos? Com as relatoras, presidente. Doutor Alexandre? Acompanhe as relatoras, senhor presidente. Doutor Cláudio? Com as relatoras, presidente. Então, a segunda Câmara, por votação unânime, resolve converter o curso processo em perícia nos termos propostos pelas relatoras. Esta decisão para este processo. Gostaria de agradecer a presença do doutor Felipe Dávila, querendo poder permanecer conosco, e a nossa sessão ainda continuará. Sem áudio, doutor Felipe. Tem áudio não, doutor Felipe. Doutor Felipe, continua sem áudio, doutor Felipe. Sem áudio, doutor Felipe. Não estamos ouvindo, doutor Felipe.
Está com o microfone ativado, é como se estivesse no volume mínimo. Não estamos ouvindo, doutor Felipe. Uma sugestão poderia ser escrever no chat. Pronto, se for... É só o prazo, é só para saber o prazo para a indicação do perito, assistente. A perícia vai intimar, aí o senhor, ela indica o prazo para... Certo? A gente vai encaminhar, vai ser feito um despacho pelas relatoras, será assinado pelas relatoras e por mim, e encaminhamos para a perícia. A perícia é que entra em contato com a empresa, o perito do CONAT entra em contato com a empresa, tá certo? E lá é concedido um prazo. Tranquilo? Tá, ok. Muito obrigado a todos pela atenção, desculpe aí por eventuais intervenções pontuais, e quero registrar aqui a simpatia e delicadeza e amabilidade da doutora Silvana, que sempre nos atende prontamente quando precisamos. Pessoa maravilhosa. Muito obrigado a todos. Felipe, então, bom dia, bom trabalho. Querendo, pode permanecer conosco. Senhores, vamos dar um intervalo de 10 minutos, 10h55 a gente volta, tá certo?